Moçada, bom dia. A aula hoje é sobre imagem na comunicação. Porque assim, uma coisa é a imagem, outra coisa é a imagem que é usada na comunicação. São duas coisas diferentes. Por que isso? Porque os nossos olhos têm uma capacidade de se interagir com uma imagem de uma maneira única. As câmeras muitas vezes não conseguem captar o mesmo ângulo que os nossos olhos estão captando naquele momento. Então, qual é a função? A ideia é que nossos olhos, que as câmeras tentem captar o mesmo olhar que os nossos olhos estejam captando naquela hora. Mas assim? Como que a publicidade vai reconhecer o olhar que aquela pessoa espera captar naquele momento? Bom, com base em estudo, a gente percebe que a nossa mente se atrai. Isso é um outro assunto, mas eu vou tentar explicar rapidamente. Com base em alguns estudos, a gente percebe que a nossa mente se atrai através de alguns gestos, que eu estou falando das questões visuais, através de algumas cores. A gente também pode levar para outras questões em relação a cheiros. Então, por exemplo, o cheiro remete a tal cheiro remete a tal momento. Agora, quando a gente fala visualmente, isso quer dizer que, um exemplo, se a gente vai comer uma pizza e a gente espera comer uma pizza, quando a gente está comendo uma pizza, a gente não percebe muito o fato da gente de alguém estar tirando a pizza do local, puxando e dando aquela esticada na mussarela ali, enfim, no queijo. Quando a gente está comendo, a gente pega a pizza e come. Agora, quando a gente tem uma lembrança visual de uma pizza gostosa, essa imagem de puxar a pizza do prato e esticar aquele queijo, isso vem à mente. Então, uma coisa é a realidade, outra coisa é aquilo que a nossa mente cria, é aquilo que a nossa mente acredita. A imagem, transformar isso em imagem é um pouco mais difícil. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai entender alguns elementos daqui para frente. Vamos lá então. A gente entra numa pergunta. O que é estética no mundo da arte? Porque assim, a estética para um não é a mesma estética para outro. O que um acha bonito, o outro não acha bonito. Por isso que nós temos vários estilos de arte. Depois vocês podem procurar lá. Mas assim, nós temos vários estilos de arte que conceituam alguns mestres das artes diferentes. Não sei se vocês conhecem, mas a obra de Salvador Dalí é totalmente diferente da obra de Picasso, que é diferente de Luciano da Vinci, que é diferente do Romero Brito, e por aí vai. São obras distintas, têm pegadas artísticas diferentes. Esses caras criaram um conceito através da arte. Então, assim, vamos tentar entender o seguinte. Esses caras, esses pintores, como eles não eram baseados, eles até se baseavam nos mentores deles, enfim, mas eles também criaram algo moderno, algo diferente, moderno para a época, uma maneira diferente, enfim. Eles trouxeram uma mentalidade diferente para aquelas pinturas dele. Então, por exemplo, esses caras viam o mundo de uma maneira e retratavam esse mundo da maneira que eles viam. Agora, uma coisa é a arte por arte. A gente já falou isso em aulas anteriores. Uma coisa é a arte por arte. Outra coisa é a arte que não é para mim e não é do público que me escolhe. Agora, a arte do público que eu escolho precisa falar a mentalidade do público que eu escolhi. E aí, não é o público se adaptando à minha arte, à minha imagem. Sou eu tentando me comunicar com todo esse público. Aí é um pouco mais complicado. Então, assim, esses talentos aplicados em telas, em espaço urbano, conforme está dizendo aqui, é uma coisa. E quando ele vai para o espaço, ele precisa encontrar
um público que é segmentado. Como que a gente trabalha? E aí a gente vai e começa a entender o seguinte. Na publicidade, a arte precisa andar de mãos dadas com a informação. Então, peraí, eu preciso bater o olho e ter aquilo tem que falar algo para mim. Então, quando eu bato o olho e aquilo transmite algo para mim, isso significa que essa informação foi bem passada. A gente pode discutir algumas questões em relação a isso. Pessoas que tentaram transmitir uma imagem e acabaram passando uma imagem errada. Então, na publicidade, a gente precisa entender que esses elementos precisam se completarem e precisam falar a língua não sua, mas de quem está recebendo essa mensagem, lá do receptor, que é o seu público-alvo. Então, esses elementos, como eles vão se completar? Eles vão se completar através de forma, através de fonte, cores. Esse contexto é o contexto que dá vida a uma imagem. Sem esse contexto, uma imagem é só o retrato de um momento, nada mais. Agora, quando a gente trabalha contexto, a gente vê que isso muda muita coisa. Vamos continuar, só para a gente entender o seguinte. Uma coisa é essas informações, esses contextos se casarem entre si. Outra coisa é ele ainda ter uma harmonia, que aí vai entrar a parte técnica da publicidade, que aí vai ser alinhamento. A gente vai falar disso agora, depois que a gente aprender de imagem, a gente vai entrar pesado na parte técnica em relação a harmonia, equilíbrio, alinhamento, por aí vai. Beleza? Vamos lá. Então, a gente aí percebe uma imagem de uma pizza. Bem recheada, calabresa, bacon, coisas que eu adoro. A gente percebe uma imagem de uma pizza. E aí, a gente entende que essa pizza é uma imagem retirada de internet, não sei nem de que é e tal, não sei nem o motivo. Quando eu pego uma imagem de internet, eu prefiro não entrar no motivo da foto, porque assim, para mim não interessa o contexto da foto, e sim o contexto que eu vou passar para vocês aqui. Então tá aí a foto de pizza, muito legal, eu vou vender uma pizza e vou colocar uma foto de pizza. Agora entra uma questão aqui. Essa foto tá com conceito de arte aplicada nela? Ela tem alguma aplicação de forma? A gente estuda a questão ali da proporção dela na imagem, se ela está condizente com aquilo que eu quero passar, se ela tem equilíbrio de cores. A princípio é só uma foto de pizza. Será? Vamos tentar entender. A gente só vai saber se isso é só uma foto de pizza se a gente tiver um contraponto. Então vamos ao contraponto. Tá aqui. Repare uma coisa. Quando a gente identifica a imagem, o formato dessa imagem e o que ela quer me passar, as cores que estão explícitas na imagem, a gente vê que muda muita coisa. Essa aqui, eu vou tentar usar uma ferramenta aqui, eu não sei se vai dar certo não, mas vamos tentar usar aqui. Que é... Legal essa ferramenta aqui, que é... Rapidinho, pera aí. Vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Só testando fora da gravação aqui, só para ver se vai dar certo. Acho que agora vai. Ixi, pera aí. Beleza, agora foi. Só para a gente perceber uma coisa. Reparem nisso aqui, ó. Essa pizza, ela está inacabada, tá vendo? A imagem dela está inacabada. Aqui, beleza, é um formato do corte da pizza. Mas se vocês imaginarem aqui, ela tá disforme, vamos dizer assim. Olha a perfeição dessa outra pizza aqui, ó. Calma aí. Ela tem o formato dela
bem estipulado. Ah, mas se ela só tivesse a metade cortada igual está essa primeira pizza, não tem problema. Ela teria, a imagem estaria bem articulada porque a gente consegue imaginar a outra parte da pizza. Tudo isso porque o campo estético dessa segunda imagem está melhor usado. Eu estou falando apenas da imagem, só da imagem. Mas vamos entrar no contexto de forma. Se a gente reparar, ela está em cima de uma mesa, ela está com uma angulação de sombra bem interessante. Ela entra, a imagem dela, a gente consegue, o formato dela, a gente consegue perceber as bordas, a gente consegue perceber se ela é uma pizza mais fina, uma pizza mais grossa. A gente consegue perceber ou imaginar a textura dessa pizza, tudo através da forma, o tamanho dos tomates que estão no meio dela, tudo através da forma. Então, uma coisa é a imagem, como essa imagem se relaciona comigo. Outra coisa é a forma que eu consigo perceber nessas imagens. E outra coisa, nesse caso, fundamental, é a composição de cor. Repare bem que a estética do fundo trabalha com essa bancada de madeira que está trabalhando aqui. Ele fez um degradê arredondado ao fundo para valorizar as partes, a parte que está ali, nesse caso da imagem, a parte que está atrás da imagem da pizza. A gente consegue dar um formato a essa pizza. Então, assim, a composição, aqui a gente está falando 3 elementos: imagem, forma e cor. Esses 3 elementos aplicados e bem aplicados em uma composição, eles mudam o patamar dessa composição. É lógico que a segunda imagem está muito mais comunicativa. A primeira está mais gostosa, a primeira pizza está mais gostosa que a segunda está mais gostosa. Eu sei lá, nesse momento de comunicar é o que menos importa. Particularmente, eu gosto mais de bacon calabresa, que é um negócio bem gorduroso. Mas isso não quer dizer que a imagem esteja melhor. Então, a estética, ela é uma coisa fundamental para a gente entender. Bem como a gente vai entrar nessa coisa de imagem, forma, cor, ok? Mas reparem numa coisa aqui que é bem legal. Ambas as imagens, essas imagens aqui é da minha cidade, de uma ponte que tem no meio da cidade. E repare uma coisa aqui que é bem legal. A foto uma parece que é do meio do rio, mais ou menos ali, a outra é mais da lateral. Mas assim, a ideia é a mesma, pegar um pouco o fundo e estão em sentidos opostos as imagens, mas sem problemas. O que é importante destacar aqui, e que eu deixo claro nisso aqui, é como foi bem trabalhada a cor dessa imagem. Repara o seguinte, a primeira imagem está muito legal, está de dia, ensolarado, está bem interessante, porém as cores estão faltando elementos de cor. Por quê? Uma coisa que é importante, eu peguei 2 fotos amadoras, não tem nada de profissional aqui, amadoras. Talvez nem eles saibam, nem eles pensaram nisso que eu estou comentando, então são fotos amadoras. Então assim, essa luminosidade aqui, aonde o sol, deixa eu apontar aqui com o mouse, aonde o sol não fica claro onde ele está, aonde a ponte fica, vamos dizer assim, embolada com a imagem geral e tal, isso tudo, o efeito cor não foi bem aplicado ali. Tem uma explicação nisso aí, é por conta da luminosidade. Sabe aquela foto que com flash fica de um jeito e sem flash fica de outro? É mais ou menos isso. A luminosidade aplicada ali não foi legal. Agora, se a gente imaginar a segunda imagem, que o tempo parece não estar tão bom, pelo menos parte desse tempo parece estar meio parcialmente nublado, como falam o pessoal de entrevista. Se você reparar aqui, ela conseguiu transmitir muitas coisas, principalmente porque ela conseguiu deixar a ponte
em voga. A ponte está aparecendo mais, é a parte da imagem que está mais chamando a atenção. Repare numa coisa que é legal. Ele conseguiu extrair o reflexo da ponte na água, que é uma coisa bacana. A luminosidade do sol está pegando interessante. Essa pessoa aqui parece até que teve um pouco mais de noção, que deixou alguns galhos à frente, enfim. Foi tirado de um deck, tem um deck ali, essa foto foi tirada ali. Pegou um... Ficou bem interessante, ficou bem legal essa foto. Mas ele aproveitou, aparentemente, uma cor do dia. Alguém pode me falar que essa foto foi trabalhada? Sinceramente, eu não sei se essa foto foi trabalhada em Photoshop, em material. Mas assim, se foi trabalhada, foi muito bem trabalhada. A pessoa pegou sutilmente e colocou as cores. Acredito que não, foi só luminosidade do momento mesmo. Mas se for trabalhado, trabalhou de algo sutil. Então é isso, é aproveitar o momento correto, a luminosidade correta e fazer a foto de forma correta, usando imagem, forma e cor. A cor trabalhada desse jeito em relação à luminosidade. Mas aí vocês podem falar assim, professor, eu posso trabalhar a cor no meu computador? Gente, hoje não existe isso. Imagem de dentro, trabalhada em software, imagem real, hoje em dia não existe isso, é tudo a mesma coisa. Você tem que apresentar uma identidade boa. Não importa muito. A gente vê várias mulheres aí fazendo Playboy e trabalha a mulher inteira. Né? Playboy acho que nem existe mais, mas fazendo essas revistas revista erótica aí, a mulher, porque ela vai sair nua, ou seja, vai aparecer mais parte do corpo dela, aí a pessoa vai lá e mexe na imagem inteira. Mas não precisa ser necessariamente nua, não. Alguém que faz foto de rosto, ou você faz aquela maquiagem para tampar tudo, que sempre foi o grande argumento que se usou na publicidade, que você tinha que ter um bom maquiador para fazer as maquiagens legais. Mas quando você tem agora essas altíssimas definições dos monitores, da fotografia e tal, até isso ficou difícil. A gente consegue mostrar até a maquiagem, então você tem que tomar cuidado com isso. E aí entra aquela ajudazinha do Photoshop, porque ali a gente consegue... Quando eu falo Photoshop, gente, é programa de edição de imagem, tá? Mas o Photoshop é o mais conhecido. E assim, a gente consegue extrair rugas, enfim, essas condições todas que são bem interessantes. Porque assim, a alta definição veio como uma solução, mas só depois que começaram a pensar os problemas dessa alta definição. Isso é muito legal. E aqui eu venho e coloco o uso do Photoshop. Com certeza o uso do Photoshop. E com certeza em excesso. Dá uma olhada na primeira imagem. Pegou cores, formatos do momento, extraiu o melhor do momento. Trabalhou no Photoshop? Acredito que provavelmente sim, trabalhou em algum editor de imagem, mas foi extremamente sutil no trabalho. Se vocês repararem, a segunda imagem está muito carregada, está uma imagem muito forte, a gente consegue perceber que o uso foi exagerado. E isso é uma coisa comum. O que a gente mais vê hoje em dia, na minha agência, o que eu mais vejo são pessoas querendo fazer uma identidade visual porque agora eu sou fotógrafo. Gente, hoje a gente compra uma máquina de qualidade, ela vai tirar fotos belíssimas. Mas isso não basta. A gente tem que entender um pouco de estética, de forma, trabalhar a imagem, das cores. Não basta ter simplesmente uma transmissão de imagem perfeita. A gente também tem que ter os conceitos básicos de arte. Beleza, gente? Valeu, hoje foi isso aí. E até a próxima. Vamos ver como vai ser a próxima aula, que aí a gente vai pegar um pouco mais pesado nessa questão da elaboração estética. Valeu e até mais.